Vamos lá falar do calendário, porque nesta quinta-feira vamos conhecer a ordem dos jogos, mas já estamos recebendo aqui um ou outro aviso e tem coisa boa vindo, hein? Já dando aquela ansiedade, porque estamos chegando na metade de maio, então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui com mais um vídeo. Eu pensei em fazer uma live só hoje à noite, mas já tá pago, né? Já tá pago com o vídeo, talvez uma live possa surgir ainda nessa quarta ou nessa quinta-feira, certamente vai surgir na sexta-feira, porque eu quero fazer uma tier list para a gente falar aqui sobre os vídeos de lançamento de calendário, e eu quero, claro, contar com a sua colaboração nesse vídeo, seu like, seu hype, que você se inscreva, compartilhe o Toque Passa, se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, tem vantagem, o Amigo Ligado Plus dá direito a uma videochamada que rolou ontem e foi legal pra caramba. Durante a off-season é uma vez a cada 2 semanas, durante a temporada toda semana tem essa videochamada e você colabora para que a gente mantenha esse trabalho vivo. Vamos nessa, roda a vinheta! Vamos lá, então vamos começar aqui pedindo aquela moral para o Gol. Já falei para vocês aqui, é o trabalho civil. Você que gosta do futebol da bola redonda e quer um debate correto. A gente não vai ficar aí apelando para algumas coisas. A gente quer, né, falar de forma mais assim correta possível, né? Eu queria evitar essa repetição, mas o correto é o jeito. A gente não vai espetacularizar, não vai criar circo onde não tem polêmica vazia. Dá aquela moral aqui embaixo na descrição, tem o link para o nosso canal no YouTube e peço aquela moral também para a nossa parceiraça da Invictus, QR Code na tela, tem essa página direto e o cupom TOQUEPASSA 10% de desconto. Olha só, falei pra vocês, tá esgotando, e esgotou essa mochila, cara, eu já garanti a minha, Agora tem essa aqui que é sensacional também pra você usar, tá, a Agility, mas a Seal, que é a mochila, né, já foi. Aí ó, a garrafa, esgotou também, então corra, aproveite, gostou de alguma coisa, não perca tempo. Tem o cupom TOQUEPASSA, os produtos estão com descontos, então vá lá, aproveite. Lembrando que o cupom vale para todos os produtos da linha Invictus, tá? Vamos lá, antes de começar a falar... Não, aliás, hoje não, a gente vai falar direto de calendário, né? Mas eu quero primeiro explicar como é que funciona a confecção do calendário, porque é uma pergunta recorrente. Como é que eu sei quem que meu time vai enfrentar? Todo mundo já sabe quais são os jogos, quem joga em casa contra quem... definição só da ordem, quais são os jogos daquela semana 1, da semana 2, quando que vai ter a bye week, como é que funciona. Para ficar mais simples o possível, vou tentar... Eu precisava ter desenhado, né? Mas eu não preparei nada. Eu vou explicando então. Primeiro, 6 jogos você faz dentro da sua divisão. Vou pegar o caso do Cleveland Browns aqui. O Cleveland Browns vai enfrentar os Bengals, os Ravens e os Steelers, porque está na AFC Norte. Pronto, acabou, não tem discussão, esse é o calendário. Ida e volta, então 6 partidas. Aí você tem 4 jogos que você faz dentro da sua conferência, então, no caso dos Browns dentro da AFC, contra uma divisão que é definida por rodízio, né? Então, um ano você enfrenta a AFC Sul, outro ano a Leste, outro ano a Oeste. Então, são mais 4 jogos, já batemos 10 jogos, restam 7 partidas. Você vai fazer jogos dentro da sua conferência contra times que ficaram na mesma posição que você. Então, se você foi o último colocado, você vai enfrentar os outros 2 últimos colocados que restaram, né? Se você enfrentou a AFC Sul, então vai pegar o Leste e Oeste, o 4º colocado do Leste e Oeste, mais 2 partidas, já temos 12. Aí você vai fazer mais 4 jogos contra times que estão em uma divisão também definida por rodízio, mas na outra conferência, na NFC. Um ano você enfrenta o Sul, o Leste, o Oeste e o Norte. É assim que funciona, sempre com rodízio. E aí você tem mais 4 jogos, fechava 16. Desde 2021 passou até o 17º jogo, e o 17º jogo passou a ser contra um adversário que terminou na mesma posição que você, em uma divisão definida por rodízio, que é fora daquela que você enfrenta todo mundo, da conferência diferente. Entendeu? Então você já arrumou dentro da sua conferência, e aí tem mais um encontro contra um 5º time da conferência rival da NFC. Se você é da AFC, da NFC, da NFC é da AFC, assim funciona. É mais chatinho, mas é que falando fica mais complicado, mas você já sabe. Definição
de rodízio, né? É para tudo. Tanto para conferência para divisão que você vai enfrentar na sua conferência, na outra conferência, esse jogo extra, quem joga em casa, quem joga fora, e aí tem toda uma regra para definir se aquele time você enfrenta dentro de casa ficou na primeira posição daquela divisão que você vai enfrentar, se você joga em casa ou se você vai ter que jogar fora. É assim que funciona. É sempre rodízio e é um cálculo que a NFL faz. Mas aí a gente cai para força de calendário. E aí esse vai ser um assunto daqui a pouco. Mas vamos primeiro passar por algumas notícias. Aqui, ó, vou começar só com essa notícia da NFLPA, que os jogadores querem jogar em gramados de qualidade e eles estão usando justamente a Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo vai acontecer em estádios da NFL, o Gillette Stadium, o MetLife, o Arrowhead, vão receber jogos da Copa do Mundo. E aí vão botar um gramado, já estão botando, aliás, estão tirando lá os nomes, né, as marcas dos estádios, só não vão tirar em Atlanta vai ficar aquela logo enorme lá do Mercedes-Benz Stadium, fica logo porque não tem como meio que tirar aquela logo lá, então poderia dar danos estruturais, então a FIFA abriu uma exceção, então vai poder ficar a logo da Mercedes, mas os estádios estão mudando principalmente os seus gramados, porque não pode ser Copa do Mundo em gramado artificial, tudo gramado natural, e o cara fala assim, então dá pra pôr, então dá pra manter, a gente prefere, né? Os jogadores defendem isso aqui por questões de recuperação, de lesão, o impacto num gramado artificial é maior, é uma discussão que invadiu o mundo do futebol também, principalmente o futebol brasileiro, por conta aí do crescimento de times que usam gramados artificiais, e pela minha experiência, eu não sou atleta, eu não sou, né, mas eu costumo correr, eu gosto, eu corro no asfalto, eu corro com o meu tênis, né, para isso aqui, eu corro na rua, jogo bola, adoro jogar bola, quando eu jogo bola no gramado natural e quando eu jogo bola em gramado artificial, é diferente, a recuperação é diferente. Tá? E você sente um pouquinho mais de impacto no pé, impacto na perna. Eu sinto minha perna doer um pouco mais. Para atleta profissional é uma coisa que é fato, né? Acontece realmente. Então tem essa reclamação e a NFL quer tentar trazer os gramados naturais. Né? O gramado artificial ele é melhor para a questão do business, né? Negócio, você pode fazer um show que não tem problema, não vai estragar. Mas durante a temporada você não vai ficar fazendo show, então, cara, bota um gramado natural, né? Tire esse gramado natural e bote um artificial para fazer um show, mas durante a temporada faça com gramado natural, é melhor. Mas vamos lá. Alguns jogos que já foram anunciados. Semana 1, o Sunday Night Football vai ser entre Cowboys e Giants. Belíssimo jogo, geralmente é o Monday Night, né? Geralmente é um confronto que tá ali sempre nos principais jogos e vai ser interessante porque o Dallas Cowboys que a gente vai ver no Brasil lá no final do mês de setembro é um time bom contra um Giants que promete também vir aí com o Harbaugh, né? Um jogo que promete ser bastante interessante. E o Dallas Cowboys também já sabe que vai encarar os Eagles lá no jogo do Thanksgiving, né? Naquela última quinta-feira do mês de novembro, o jogo do Dia de Ação de Graças será entre o Dallas Cowboys e os Eagles. A gente lembra que os Lions sempre jogam essa partida, é o primeiro jogo do dia, depois tem o jogo do Dallas Cowboys, e aí sim, nessa sequência tem o Thursday Night Football, que vai ser definido depois. Mas já temos aqui então esse Giants e Cowboys, belíssimo jogo para a semana 1. Ainda falta sabermos qual vai ser o jogo da abertura, né? Quem o Seattle Seahawks vai enfrentar, mas não vai ser mais, já sabemos que não vai ser o Cowboys, cada vez mais certo que vai ser o Chicago Bears. E ainda teremos o San Francisco 49ers contra os Rams na quinta-feira à noite. Então, quarta-feira, Seattle contra X, provavelmente Bears. Na quinta-feira, Rams e 49ers. E aí, no domingão, Sunday Night Football, Giants e Cowboys. No Monday Night Football, Broncos e Chiefs. Bom jogo também, hein? Bom jogo. Eu achei que eles iam evitar um pouquinho os Chiefs na primeira semana por não saber muito bem do Mahomes, né? A questão física, isso aqui pode ser até um indicativo. Acho que os Chiefs estão bastante confiantes e falaram, não, pode ficar sossegado que vai dar certo, porque
Eu evitaria colocar um Kansas City Chiefs sem Mahomes para jogar na semana 1 no Monday Night Football, né? Então, dia 14 de setembro, belíssimo jogo também. É um jogo que promete bastante. Denver Broncos não tem um calendário fácil nesse ano. Kansas City Chiefs vai ser um pouquinho mais tranquilo, digamos assim, porque foi mal o ano passado, então pega os terceiros, mas mesmo assim, vai ser um calendário complicado. Daqui a pouco a gente vai passar pela força lá, mas vai ser lá no Gerra Field at Arrowhead Stadium, então belíssimo jogo pra gente acompanhar, tá? E temos mais o primeiro Thursday Night Football, né, que vai ser na semana 2, então a gente já tem ali a quarta, Seattle Seahawks, na quinta, Rams e 49ers, no domingo, Cowboys e Giants, na segunda, Broncos e Chiefs, e na quinta-feira, o primeiro jogo lá no novo Billzão, no novo Buffalão, né, o novo estádio do Buffalo Bills vai ser contra o Detroit Lions. Boa escolha também, boa escolha. É o jogo de abertura do novíssimo estádio, o novo Highmark Stadium, recebendo a atenção que merece, né? Um jogo isolado, prime time, todo mundo vai querer assistir porque eu tô curioso para esse estádio. Também foi anunciado o jogo dos Falcons contra os Bengals em Madrid, semana 9, né? O jogo vai ser no dia 8 de novembro, um domingo. Não sei se irei, Santiago Bernabéu, queria ir porque o ano passado não fui, quero ver se eu consigo ir nesse jogo. O ponto é que eu vou pro Rio, já fechei o hotel, estarei no Rio de Janeiro. Vou chegar acho que na quarta-feira por lá. Quero aproveitar um pouquinho também, deve ter os treinamentos, aquelas programações todas que a NFL faz ali pra gente acompanhar treinamento, né? O time o Dallas Cowboys, depois os Ravens, o vice-versa. E sábado talvez seja vai ter um dia livre. Um dia livre eu quero encontrar a galera aí do Rio de Janeiro, então nós vamos combinar aqui, mas já fechei o hotel para ficar. Falta passagem, falta tudo, mas hotel eu já tenho onde ficar, já é uma boa coisa. Quero agradecer demais aí a galera que passou muitas dicas de onde ficar, qual que é o melhor lugar, como é o mais fácil de ir depois pro Maracanã, qual que é um bom jeito. Vou ficar ali em Botafogo, já fiquei lá uma vez, a única vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu fiquei na região ali do Botafogo e vai ser bom. Vamos pegar uma praiazinha, tentar jogar um futebol americano na praia, bater aquele papinho, relaxar, tá? Então vamos lá. Vamos passar para a força do calendário. Eu quero trazer aqui uma discussão interessante. Saiu essa aqui, a NFL publicou, eu vou deixar aqui do lado. Então eu coloquei a camisa do Cleveland Browns, porque o Cleveland Browns tem o calendário mais fácil de todos, segundo essas contas, e a gente vai explicar direitinho isso aqui. Eu vou explicar o meu problema com essa força de calendário. E o Chicago Bears tem o calendário mais complicado de todos. Como é feita essa conta? Essa conta ela leva em consideração o percentual de vitórias dos times que você vai enfrentar no ano passado. E esse é um grande problema. Força do calendário baseado no ano passado. Então, o Chicago Bears, se fosse neste ano enfrentar times que enfrentou do ano passado, seria isso. Mas o que isso quer dizer? Não muita coisa, porque, por exemplo, os Patriots conseguiram aquele número de vitórias grande porque, teoricamente, tinha um calendário muito tranquilo, e era um calendário bem tranquilo. E essas vitórias entram na conta para esse calendário. Então, é uma coisa que vai se retroalimentando, né, e acaba sendo um tanto quanto... não é muito fácil de se ver. Tem algumas estatísticas que mostram que a gente pode levar isso mais em consideração. Por exemplo, Chicago Bears, calendário mais complicado. Desde 2021, o calendário complicado ficou mais complicado, porque o Chicago Bears, primeiro lugar da NFC Norte, segunda vez na história da NFL que toda uma divisão termina com campanha positiva, então isso aí entra na conta para o Chicago Bears enfrentar. Agora, o que vai ser o Detroit Lions esse ano? O que vai ser o Green Bay Packers esse ano? O que vai ser o Minnesota Vikings esse ano? Ninguém sabe, né? Talvez sejam times mais fracos do que foram no ano passado. Talvez sejam mais fortes. Não sabemos. Vai enfrentar os primeiros colocados dentro da NFC, o que vai deixar mais difícil ali. E vai enfrentar ainda o primeiro colocado da AFC naquele rodízio. Então ele vai enfrentar alguém que teve mais vitórias no ano passado do que a gente estava acostumado.
essa conta fica mais difícil, o calendário fica um pouco mais complicado. E a gente tem uma regressão que aconteceu desde 2021. Geralmente o primeiro colocado, que pega o calendário mais difícil, costuma perder umas 4 vitórias, tá? 4 vitórias. O ano passado, por exemplo, o Detroit Lions saiu de um 15-2, né? Tinha sido o melhor time da NFC, e no ano passado conseguiu apenas um 9-8. Então, regrediu aqui bastante. 6 vitórias ficaram pelo caminho para a equipe do Detroit Lions. Isso aqui entra nessa conta. Agora, o calendário mais fácil de todos, o calendário mais fácil entre os primeiros colocados. Vamos ver aqui quem que ficou com esse calendário mais fácil. New England Patriots, não, é o segundo mais difícil, aliás, os mais fáceis entre os vencedores. Colts, Falcons, Lions, Texans, os Jaguars ganharam, né? Baltimore Ravens, não. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles é o time que ficou em primeiro, que tem um calendário mais fácil. Os Bills, em 2021, tinham um calendário mais fácil e ficaram com 11-6 no ano seguinte. No ano passado, os Bills tinham um calendário mais fácil entre os primeiros colocados, foram 12-5, foram bem, mas não ganharam a divisão. Então, o que isso quer dizer? Nada. Quer dizer, diz pouca coisa, tá? E com relação ao calendário mais fácil? O calendário mais fácil para o Cleveland Browns pode significar bastante coisa. Geralmente porque são times que foram mal e trocam de treinador. Essa é a coincidência. Em 2023, quem pegou o calendário mais fácil foi o Houston Texans. Vinha de uma temporada de 3-13 e 3-13-1, né? Teve um empatezinho lá e conseguiu 10-7, primeiro ano do DeMeco Ryans, né? 2024, os Chargers vinham de 5-12. Estavam lá com o Harbaugh, primeiro ano do Harbaugh como treinador em 2024, e aí conseguiram 11-6 e foram para os playoffs. Então tiveram ali uma folga. No ano passado foi o Patriots que encarou um calendário tranquilo, saiu de 4-13, né, de 2024 e foi lá pro calendário mais sossegado que tinha, 14-3, né? Inverteu completamente aqui, né, esse calendário e conseguiu ganhar a divisão, foi para os playoffs, chegou até o Super Bowl. Então tem ali uma ajudinha, mas não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Peguei aqui, ó, do ano passado. Isso aqui é a força do calendário do ano passado, tá? Então o New York Giants tinha um calendário mais difícil. Isso aqui antes de começar a temporada. Isso aqui é de maio do ano passado, tá? E o calendário mais fraco, San Francisco 49ers, depois o New Orleans Saints, New England Patriots. O que a gente tem de padrão? A equipe dos 49ers, por exemplo, conseguiu vencer, né? Foi um time que chegou lá e chegou nos playoffs. Os Patriots aproveitaram muito bem. E os Saints? Não conseguiram. E os Titans, dono do quarto calendário mais fraco? Não conseguiu nada. Carolina Panthers aproveitou, mas também teve campanha negativa e chegou nos playoffs do mesmo jeito, mas porque todo mundo lá tropeçou. Arizona Cardinals não aproveitou, os Jets não aproveitaram, os Colts não aproveitaram. Então, tá vendo como não quer dizer necessariamente que você vai chegar lá, que vai ser passeio no parque, você tem que ser minimamente bom. Um calendário mais complicado, a gente espera, traga problema para os Bears. Os Bears devem ter um pouco mais de dificuldade esse ano. Coitado dos Dolphins, né? Já foram mal e tem um calendário complicado ainda. Mas os Patriots podem ter uma regressão. Aliás, devem ter uma regressão. Tá vendo bastante. A gente tem que tomar cuidado para na hora de analisar, não falar assim, ih, tá vendo, ó, o Vrabel, com todos esses problemas aí de bastidores, o time tá perdendo porque tá sem cabeça. Não necessariamente, né? O calendário é um calendário mais complicado. Mas existe uma diferença bastante grande do que é previsto, levando em consideração as vitórias do ano anterior, para o que acontece depois. Isso aqui é a força do calendário baseado no percentual de 2025. Então, o calendário dos Patriots, que parecia ser fácil, levando em consideração o número de vitórias do ano anterior, foi ainda mais fácil, né? Os adversários dos Patriots venceram muito menos. O Denver Broncos acabou tendo um calendário muito tranquilo, tá? Acabou sendo 14-3, também tem por conta de si, mas aqui, ó, Denver Broncos, como é que tava a força de calendário do Denver Broncos? Era aqui, ó, um calendário mediano, né? E acabou sendo um calendário bem mais tranquilo com relação aos seus adversários. O Tennessee Titans é curioso, porque o Tennessee Titans acabou tendo o calendário mais difícil de todos, e a previsão inicial era que tivesse o quarto calendário mais fácil de todos. Então, cara, não dá pra simplesmente
olhar o que aconteceu no ano passado na NFL e achar que você vai conseguir prever o futuro. É só um número, não quer dizer absolutamente nada. No final da temporada a gente vai saber, pô, esse aqui, o Titans enfrentou times realmente muito fortes. Nossa, os Cardinals enfrentaram times muito fortes, né? E era um calendário que você não tinha essa previsão toda aqui, ó. Um calendário fraco também. A Arizona Cardinals estava aqui embaixo também, o sexto calendário mais fácil da NFL e acabou sendo o segundo mais complicado. Então, é isso. É projetar o futuro através do passado numa liga em que é completamente mutante. Tá? Então, olhar a força de calendário, eu acho hoje uma besteira bastante grande. E era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, um pensamento, né? O Cleveland Browns já está tranquilo. Espero sim que o Cleveland Browns tenha um ano bom, mas só vai ser um calendário fácil se tiver um quarterback para passar a bola. O resto do material tem nesse time, tá? Vamos depois fazer uma live para bater um papo, conversar, que eu queria trazer um pouquinho dessas nuances do calendário, enquanto a gente fica recebendo aí migalhas da NFL, vai colocando mais e mais jogos, e a expectativa vai crescendo, eles sabem fazer esse espetáculo, né? A gente teve alguns calouros trabalhando, vi algumas imagens do Mendonça, mas ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. Esses primeiros camps dos calouros são complicados, a gente conversou lá no grupo no Telegram, porque sempre é aquela coisa maravilhosa, nossa, ele tem um passe, nossa, tá todo mundo impressionado porque ele parece ser ainda melhor, esse calouro não draftado que veio de uma junior college, parece ser o novo Jerry Rice. Não, calma, né? Calma. É muito cedo para a gente analisar time em si, mas quando tivermos o calendário completo, a gente vai apontar um pouquinho. Começa a ter uma ideia. Pô, esse aqui tem uma sequência pesada. São 3 jogos fora de casa. Ele vai descansar lá na frente. Nossa, esse jogo aqui é num domingo fora de casa e depois tem um jogo complicado na quinta-feira. Isso aqui vai fazer diferença muito mais do que, de fato, o percentual de vitórias do ano anterior. Falei demais já. Pessoal, deixa o like, o hype, se inscreva, compartilhe. Valeu, aquele abraço.